Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam-no. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, conhecido por todos nós como o evangelho do filho pródigo, pode ser também chamado o evangelho dos 2 filhos, o evangelho dos irmãos, pode ser também chamado, talvez mais apropriadamente, do evangelho do Pai misericordioso. Numa perspectiva ou noutra, ele nos ensina, ele nos dá lições, ele nos ajuda a colocar a cabeça para funcionar e a crescer naturalmente a partir do que está aqui escrito. Antes de mais, é bom a gente lembrar que esse filho chamado filho pródigo, filho mais jovem, que pediu a herança ao pai, ainda o pai estando vivo, e quis ir embora de casa o mais rapidamente possível, ele não fez naturalmente, na sua intenção, nada que fosse ilegítimo, nada que fosse descabido. Há uma justificação para ele. Afinal de contas, o que ele quer é viver a sua própria vida. Isso qualquer um deve ansiar.
O que ele quer é conquistar uma certa autonomia, uma certa independência, despregar-se dos seus pais. O que ele quer é cortar o cordão umbilical com a sua casa, com a sua família, com seus afetos, porque isso, via de regra, nos aprisiona muito a todos nós. O que ele quer, no fundo, é caminhar com as suas próprias pernas. Ele quer ser feliz. E quer ser feliz e realizar-se pelo trabalho dele, por decisões dele, pela vida que ele escolheu para si. E não tutelado o tempo inteiro por alguém, ainda que esse alguém seja o pai, ou a mãe, ou o irmão mais velho, ou a família inteira, representada aqui pela segurança que a casa paterna lhe oferece. Então, ele quis felicidade e buscou essa felicidade. Agora, quando a gente faz a coisa errada, ou a coisa certa, do jeito errado, na hora errada, com as pessoas erradas, com a motivação talvez errada, ao invés de felicidade, o que nos espera, para sermos fiéis ao texto, é um chiqueiro de porcos. O que nos espera é que nós desçamos o mais baixo nível da vida. E os porcos aqui representam exatamente isso. Ele se iguala aos porcos, porque não só cuidava dos porcos, mas comia a comida dos próprios porcos. Ele era um com os porcos. Chegou numa situação realmente deplorável. Lembro-me, quando falo nessa história, lá em Jardim, nos tempos idos, tinha lá um compadre do meu pai que criava muitos porcos. Naquela época nós sabemos que era assim. E geralmente era no quintal da casa, aquelas casas compridas, tinha um quintal também, e lá no fundo tinha um chiqueirão. E tinha sempre ali meia dúzia de porcos, ou um pouco mais. E esse homem criava muito mais do que meia dúzia. E ele mesmo cuidava dos porcos, naturalmente. Chegou meu pai lá, bateu palmas, e perguntou ao filho dele, um menino de 6, 7 anos, teu pai está aí, eu queria dar uma palavrinha com ele. Ele disse, tá, ele está lá dentro, o senhor pode entrar. Está lá no chiqueiro dos porcos, todo lambuzado. Mas o senhor vai conhecer ele logo, porque ele é o que está com um boné vermelho. Quando a gente se mistura com os porcos, a gente fica mais ou menos parecido com os porcos. Esse menino estava igualzinho a um porco. Saiu de casa, fez um bocado de coisa errada. O resultado não foi o que ele esperava. Quais são os erros que o filho pródigo eventualmente cometeu que nós podemos evitar em nós? Porque a gente não tem que errar para aprender com os erros. E essa é uma história antiga. A gente, olhando o resultado dos erros alheios, a gente pode evitar fazer esse mesmo caminho, trilhar pelos mesmos trilhos. Evitamos os erros sem cometê-los naturalmente. Primeiro erro, ele confunde sucesso, felicidade, com bens materiais. Ele estava de olho na riqueza do pai. Eu quero é minha herança, eu tenho direito, foi minha mãe também quem construiu isso aqui, e na ausência dela, eu tenho direito. E o pai lhe concedeu a sua parte, ainda que prematuramente, obedecendo, ouvindo, escutando e atendendo a um pedido do filho. Ele confunde felicidade com bens materiais. Aliás, essa é uma confusão muito recorrente em nossas vidas, porque sucesso, felicidade, é uma conquista interior, é um atributo da alma, não depende de coisas que nós adquirimos, que nós compramos, que nós juntamos para nós. E eu diria, graças a Deus que não depende, porque se a felicidade dependesse da quantidade de bens que uma pessoa tem, pouca gente alcançaria felicidade. 90 e tantos % da população do mundo estaria infeliz. Mas Deus sabe o que faz. E às vezes a gente encontra num ambiente aparentemente infeliz, ou seja, num ambiente onde não há nenhum desses elementos que para nós, convencionalmente, são fonte de felicidade, e lá encontramos felicidade.
Às vezes, no meio de uma pobreza absurda, pessoas felizes, que nos causam inveja. E outras vezes o contrário também é verdade. Encontramos em meios muito abastados, de pessoas que têm tudo e mais alguma coisa nas mãos, não sabem o que fazem com tanta riqueza, e é uma infelicidade que a gente quer se afastar daquilo. Que nós não gostaríamos de estar na pele daquelas pessoas. E às vezes a infelicidade vem exatamente pela quantidade enorme de bens. Aí começam as intrigas, as brigas, as confusões, as vaidades, as ambições, a inveja, a competição, para ver quem abocanha uma parte maior daquela riqueza. A infelicidade está lá. Eu conheço muita gente assim, infelizmente. Você está bem, talvez, da mesma. Então é muito importante isso. Essa confusão que ele faz tem que ser desfeita. Segundo erro desse rapaz, do filho pródigo, ele passa a viver, logo que sai da casa do pai, com o dinheiro na mão, o Evangelho diz, desenfreadamente. A palavra já está dizendo, ele vive uma vida sem freio, sem controle, sem norma, sem regras, sem critérios, sem qualquer parâmetro, sem nenhuma disciplina. E às vezes a gente tem essa ideia na cabeça, vou sair de casa, porque lá em casa é uma escravidão. Lá em casa a gente não pode fazer nada, porque tem sempre alguém cobrando, e depois tem que fazer as coisas que a gente não gosta de fazer. Lá em casa todo mundo fica espionando a gente, às vezes até os móveis ficam observando a gente. Entra no quarto, o guarda-roupa está com um olhão em cima da gente, né? Vai para a sala, o sofá está olhando a gente. Então eu quero é sair daqui. E se eu estiver morando sozinho, vai ser uma beleza. Nos iludimos nós. Aí eu não vou ter hora para dormir nem para acordar, vou comer o que eu quiser, o que eu não quiser. Eu vou deixar a roupa por aí de qualquer jeito, não tenho que lavar, não tenho que me preocupar com nada. É exatamente o contrário. Quem pensa, deseja e se prepara para sair de casa e um dia morar sozinho, tem que ter a maior disciplina possível. Muito maior do que aquele que fica em casa. Porque ficou em casa, ele tem muita gente para trabalhar. Há uma cooperação, há uma solidariedade nos trabalhos da casa. Há uma divisão de tarefas. Mas sozinho não. Quem não tem tu, vai tu mesmo. Se eu não tenho ninguém, tem que ser eu para resolver. Senão aquilo lá em 3 dias fica um pandemônio. Eu não consigo nem entrar. Não consigo tragar o ar que fica ali. É preciso ter muita disciplina. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra disciplina tem uma conotação de que eu gosto muito, dentre outras. Disciplina, uma pessoa disciplinada significa uma pessoa que aprendeu a ser discípula dela própria. Discípula de si mesmo. Ou seja, a lei não vem de fora para dentro. Ninguém está me obrigando. Ninguém está me fazendo ameaças se eu não realizar. Eu é que me obrigo porque sei que é necessário. E se eu não fizer, não há ninguém para fazer no meu lugar. Isso depende de mim. Dá um ordenamento à minha vida. Quem pretende morar sozinho precisa preparar-se nesse sentido. Terceiro erro desse filho pródigo. Ele não consegue distinguir desejo de necessidade. Muitos de nós ainda estamos atrapalhados com essa distinção. Ele quer porque quer sair de casa com a herança que recebe do pai. É um desejo dele, é um capricho dele, mas ele não tem necessidade disso ainda. Não é hora de se fazer isso ainda. E esse erro, é também um erro que se vê em muitos pais e mães. Por quê? Porque procuram atender muitas vezes desejos, vontades dos filhos e não as suas necessidades. Isso é terrível, porque ao invés da gente ajudar o filho na formação, está deformando, está comprometendo o seu amadurecimento, o seu crescimento, e o resultado final disso pode não ser bom, e pode se voltar contra a gente. Eu já recebi pessoas aqui para conversar, em tempos de outrora, adolescentes, jovens de 18, 20 anos, com muitos problemas, uma rebeldia imensa.
e colocavam a culpa nos pais. Os pais fizeram de tudo e mais alguma coisa por eles e se tornaram culpados. Por quê? Diziam assim: foi minha mãe que não me ensinou isso, foi meu pai que me deu tudo, nunca me colocou para trabalhar, nunca me fez ver o valor das coisas, nunca me deixou passar por dificuldades, meus colegas passavam, mas eu não. Não aprendeu a valorizar, não tinha trabalho para fazer. E esse é um grande problema. Quando a gente não tem um trabalho para a gente fazer, não tem conquistas para realizar, não tem metas, objetivos, ideais para alcançar, a vida vira um marasmo. Porque viver é exatamente isso. É ser desafiado e corresponder de alguma maneira a esse desafio. É ter uma coisa para a gente pegar lá na frente. Quando a gente recebe tudo na mão, de graça, já não tem nada, porque os outros fizeram por nós o trabalho que é nosso. Esses dias eu estava relendo umas estatísticas recentes, nessa época de pandemia, do suicídio de adolescentes e jovens, na faixa de 13 anos aos 25, no norte da Europa, nos países reconhecidamente mais ricos. Dinamarca, Noruega, Suécia, Islândia, países riquíssimos. Um nível de suicídio enorme, inclusive agora. Sempre foi assim, mas continuou e se acentuou na época da pandemia. E a justificativa, a resposta é muito clara da gente compreender. Eles não têm mais nada por que lutar. A luta já foi feita por eles. Os pais já fizeram essa luta. Entregaram tudo. Ora, se todo o objetivo da minha vida, de 80 anos de idade, eu já realizei com 19, 20 e 25, então acabou a vida para mim. Não tem mais por que continuar. Então é muito importante que nós não incorramos nesse risco e nesse erro que é trágico, de dar para além das necessidades, de ter para além do que precisamos. A pergunta é: eu quero isso ou eu preciso disso? Inclusive quando a gente for comprar alguma coisa, porque os nossos olhos ficam muito aguçados quando tem as remarcações, e são para nós uma casca de banana, na qual muita gente escorrega. Passando pela rua tem um faqueiro de prata. Esse faqueiro eu já vi nos tempos normais de comércio, R$ 2.500. Está ali numa remarcação por R$ 499. Meu Deus do céu, vou comprar agora mesmo. Aí já ligo para alguém para dizer: olha, é uma coisa absurda, só 490, R$ 500. Isso é 2.500. Compramos o tal faqueiro, levamos para casa e não sabemos o que fazer com eles quando chega em casa. A gente continua comendo com as facazinhas de sempre, o garfozinho de sempre. Até melhor, já estão mais afeitos à nossa boca. Aquele de prata é muito grande, é desconfortável. Fica ali. Se eu não preciso, ainda que eu compre por uma mixaria, eu joguei dinheiro fora. Desperdicei energia. Não fiz um bom negócio. Eu fui enrolado. Me deixei enganar. Então, esse aspecto vale a pena a gente sempre ter em mente. Quarto erro desse filho: ele age precipitadamente, sem a devida maturidade. Ele não espera o tempo certo. O pai ainda está vivo, e certamente muito bem vivo, e ele já quer a herança do pai como se o pai tivesse morrido. Ele quis deixar de ser filho, ainda necessitando do pai. Quem desejar sair de casa precisa perguntar, antes de sair da sua casa, distanciar-se da sua família, uma pergunta básica: eu já aprendi tudo aquilo que a minha casa tem para me ensinar? Eu já tirei todas as lições que os meus irmãos, os meus pais, as pessoas que moram comigo no dia a dia sob o mesmo teto, têm para me oferecer? Ou não? Se a resposta for não, eu preciso mudar a minha opinião, protelar um pouco mais a minha decisão. Não desistir dela, mas continuar bebendo dessa fonte, até que eu me abasteça o suficiente, me torne forte para tomar a decisão no tempo
conveniente, devido e oportuno. Ou seja, nós podemos fazer qualquer coisa na vida, desde que possamos pagar o preço. Se você pode pagar o preço por aquilo que vai decidir para você, faça. Se não pode, dê marcha ré. Você se lembra daquele evangelho que Cristo disse: qual é o rei que, indo guerrear contra outro rei, de repente percebe que o inimigo vem para cima dele com 20.000 soldados e ele só tem 10.000. Antes de dar o primeiro tiro, ele ergue uma bandeirinha branca e pede uma trégua, pede paz e volta para a sua terra, fortalecer o seu exército. E é muito importante que isso aconteça conosco. Agora, para não ficarmos só no negativo, nos erros, para superar as consequências desses erros do filho pródigo, qual foi o itinerário que ele seguiu? Primeiro, ele tem uma conversa séria consigo próprio, de homem para homem, porque a gente gosta de conversar com os outros, observar a vida dos outros, propor correções na vida dos outros, gostamos. Dar conselhos aos outros, muito bons, também. Mas quando é que nós conversamos conosco? Cada um consigo próprio. Como se nós fôssemos uma outra pessoa, observando os erros que nós cometemos cotidianamente e que nunca nos emendamos deles. Quando é que podemos ter uma conversa séria? De nós para nós próprios. Ele fez isso. Depois ele cai em si, ele toma consciência dos fatos, da sua vida, do que pesa contra ele. Deixa de ser estrangeiro na sua própria casa, no seu próprio corpo. Retorna a si. E esse é um momento fundamental. Ele se recusa a identificar-se com aquela situação ruim. Nós somos muito maiores do que as bobagens que nós fazemos. Não importa o tamanho dos erros que nós cometemos, mas nós não somos aquele erro. Eu posso trair, mas me recuso a ser um traidor, porque a traição foi uma coisa pontual, circunstancial na minha vida. Talvez tomou um dia da minha vida, só que eu já tenho 50 anos, e eu não posso fazer com que um dia da minha vida valha mais do que 50 anos bem vividos, sem nenhuma traição. Eu posso até roubar, mas eu me recuso a ser um ladrão, porque o roubo foi 1 minuto de lapso, de um grande erro, um grande equívoco, uma grande necessidade que eu tentei suprir da forma errada. Mas a minha vida, de muitos e muitos anos e décadas, é uma vida impecável, e eu nunca tirei nada de ninguém ao longo dos meus dias. Então percebam vocês que esse menino caiu no fundo do poço, mas ele se recusou a se identificar com isso. Ele prepara o caminho de volta, planeja, ensaia, treina até as palavras, porque o que nos falta não é consciência não, é treinamento para a gente fazer as coisas que tem de fazer. Ele vai para o espelho, talvez se olhe e diga: olha, hoje eu vou lá, voltar para o meu pai, e eu vou dizer para ele assim: pai, eu pequei muito, eu errei muito, viu? Contra Deus, contra o Senhor, mas eu queria, pelo menos, que o Senhor me tratasse como um empregado seu. Já está de boa medida. Ele treina isso. E quando ele chegar lá, ele diz exatamente como ele treinou. Está aí uma dica boa, a gente treinar determinados comportamentos. Não usar o espelho apenas para pentear o cabelo, e as meninas para colocar um batom, para ver como é que nós estamos. Mas o espelho pode ser um grande conselheiro, onde a gente está se vendo não só retratado na imagem física, mas a alma da gente pode estar ali também. O espírito, a vontade, a intenção. E é bom a gente se olhar, fazer os treinos necessários, ganhar a postura mais digna possível para enfrentar determinadas realidades que vêm e se apresentam diante de nós. Ele aprende a alimentar expectativas realistas. E aqui eu estou terminando. Ele se prepara para o pior. Quero ser tratado apenas como empregado. Nós nos frustramos na proporção das nossas expectativas. Então é bom a gente não ter tanta expectativa na vida. Ter sempre os pés no chão. Porque as frustrações tendem a desaparecer. Ou quando existirem, são pequenininhas. E a gente pode absorvê-las. A gente pode trabalhá-las, a gente pode acolhê-las sem qualquer trauma,
partiu de volta para o seu pai. Quando nós tomamos alguma decisão errada, tenhamos a coragem de fazer o caminho de volta. Repito, quando tomarmos uma decisão errada, não importa as consequências, tenhamos a coragem de fazer o caminho de volta. Não fiquemos como aquele senhor que estava dentro do trem, só reclamando. Ah, Senhor, que vida! Ah, meu Deus do céu, que coisa horrível! Meu Deus, que situação! Todo o tempo era um ai, um ai. O vizinho dele se compadeceu e perguntou: o senhor está sentindo alguma coisa? Ele disse: não é porque já faz 3 dias que eu estou no trem errado. Às vezes a gente está a vida inteira no trem errado. Trabalho errado, com a pessoa errada, com os amigos errados, comendo a comida errada, tendo o lazer errado, se divertindo de forma errada, e não é capaz de sair do trem na próxima estação, porque ele para de quando em quando. Continuamos no trem, numa vida errada. Vamos chegar lá no destino, mas não é o nosso destino. A gente deveria há muito tempo ter mudado de rumo. Então, meus irmãos e irmãs, não importa o quanto ruim está a nossa vida agora, o mar de lamas no qual nós estamos mergulhados, o quão distantes nós estamos de Deus, não importa, é sempre tempo da gente escolher fazer diferente, agir na direção correta. Quando nós fizermos isso, a coisa certa, os resultados logo aparecerão. Haverá um Pai, de novo, para nos acolher amorosamente. Haverá uma casa, uma festa, comida farta, bebida na mesa, uma roupa nova, um anel no dedo. E nós seremos, outra vez, recuperados, sãos e salvos, para retomar a nossa caminhada. Que o Senhor nos ajude nessa empreitada que não é fácil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem continuar sentados, por gentileza, um minutinho? Tem uma música do Filho Pródigo que eu vou cantar 2 estrofes com vocês. Filosofia não me deu felicidade, explicação não explicou o que eu te fiz. Eu tinha tudo ao meu redor, saúde, paz e tanto amor, e mesmo assim não soube ser feliz. Minha casa é a casa do Senhor, minha casa é a casa do Senhor. Eu me afastei porque pensei ser meu direito usar daquilo que era meu como escolhi. Eu tinha tudo ao meu redor e Deus me dava o seu amor. E mesmo assim, meu Deus, eu não ouvi. Minha casa é a casa do Senhor, minha casa é a casa do Senhor. Imaginei saber de tudo e fui descrente. Contra meu Deus o que falaram eu me calei. Não, eu não fui um bom cristão, pois fiz ao mundo concessão. E sem notar, de Deus me envergonhei. Minha casa é a casa do Senhor, minha casa é a casa do Senhor. Igual ao filho que partiu naquela história, felicidade longe dele eu não achei. Filosofia não me deu aquela paz que vem de Deus.
ao meu Senhor, agora eu voltarei. Minha casa é a casa do Senhor. Minha casa é a casa do Senhor.